Da onde é a fonte, da onde é a origem da covardia, da timidez? Fala, do medo. Fala, medo. Por isso que os tímidos e covardes ficarão fora do reino dos céus. É o que a Bíblia diz. Não sou o que eu digo, é Apocalipse. Mas eu sou crente, sou salvo. Eu estou falando reino, fala reino. Você só quer religião ou você quer o reino de Deus na sua vida? Então o reino de Deus ele vai ter que mudar a tua estrutura. A religião não, gosta de modelar o homem do tamanho do homem e colocar a estrutura naquilo que o homem é. Mas reino de Deus, ele vai ter que mudar toda a tua estrutura. Fala, Deus vai sacudir a minha vida. Nesses próximos 6 meses. Fala, nesses próximos 6 meses. De Instituto Escola de Fogo. Deus vai sacudir a minha vida. Ó, a transferência agora, não vou colocar a mão na cabeça não, vou fazer assim, ó. Vou sacudir você. Sabe por quê? Fala por quê? Porque Jesus me sacudiu. O Senhor falou para mim assim, o próprio Jesus me levou no céu e falou para mim assim, vou te sacudir, Robson. Irmão. Eu falei, amém, ué. Mas quando ele veio me sacudir, é terrível. Ele muda todas as tuas estruturas. Meu filho, escute muito bem. Se o reino de Deus dependesse da sua vontade e do seu tempo, coitado de você, meu filho, coitado de mim. Fala, o reino de Deus depende de uma coisa do homem. A sua entrega, a sua determinação. Então você está entregue, está determinado? Sim ou não? Sim ou não? O que você espera 5 anos, 10 anos, 20 anos, mais rendido e determinado, quando ele começa a fazer, meu querido, quando ele começa a fazer, em 1 ano, em 2 anos, o que ele pode explodir na vida de um homem, de uma pessoa na terra, pessoas com 40, 50 anos de investimento, de reino, de empresa, de negócio, de vida, não conseguem alcançar. O que ele pode fazer está muito além do que você é, do que você pode, do que você pensa. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo? Fala, a minha mentalidade está em um processo de transformação. Se você ainda não se ajustou, que é revelação, meu filho, tu está atrasado. Vai cair o avivamento e você vai ficar só pegando as migalhas da mesa? Quem é que quer sentar na mesa do rei? Bom, você não está entendendo não. Você não está entendendo. Acho que eu vou voltar no congresso para pregar para vocês. No congresso vocês vão vir com mais fome e com mais sede. Bispo Douglas, vamos pregar para lá. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Sobe aqui, homem. Posso pregar mesmo? Então abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 6. Fala para o teu irmão, se você não gosta de ser sacudido, você tem tempo de fugir. Isaías 6. Jesus, Yahshua, Santo das Nações, o único digno de ser glorificado e exaltado. Obrigado pela sua presença e a sua glória, Cordeiro. Obrigado por tudo que daqui a pouco, Senhor, os teus anjos vão começar a sacudir esse povo, Senhor. Porque é um tempo, Senhor, que se eles não correrem, duro será para nós, Pai, nessa terra, o que está prestes a vir. E se nós conquistarmos, ó Pai, o que o Senhor vai falar aqui conosco essa noite, a nossa esperança estará certa, Senhor. Se colocarmos o nosso coração nesta palavra, Pai, a esperança estará certa, Senhor. Senhor, abençoa a sua igreja essa noite. Eu peço que os seus anjos tomem toda a posição de governo sobre mim e sobre esse lugar. Eles tomem cada ambiente, cada portais, Senhor, celestiais e terrenos. Que eles tomem, Senhor, as portas, Senhor amado, dos portais, Senhor, do ar, da gema. Que eles tomem, Senhor amado, as portas dos portais do cosmo. Que eles bloqueiem, Senhor, todas as forças ocultas do inferno.
que eles queime com seus mantos, seus poderes, Senhor, toda a resistência das trevas na dimensão da alma do teu povo que está aqui. Essas fortalezas mentais, esses enganos, venham ser hoje queimados com fogo da tua palavra, Pai. Aviva a sua obra. No decorrer dos anos, a notifica, Senhor. Certifica que ela está dentro do seu padrão, Senhor. E não nos deixa perder, Senhor amado, nossos olhos de Ti, Senhor. Que nossos olhos estejam constantemente voltados para Ti, Senhor. Em Ti esteja colocado os olhos do nosso coração, Senhor. Om de Clisorohashi que prafasi delidou, delidor sendo crambrasti de que fastelia, naprastecro subanda cabristi que de geteia. Porque, Senhor amado, o Senhor concede fundamentos aonde podemos andar com total confiança em Ti. E aonde nós estamos em Ti, nada é impossível àquele que crer. Da glória a Jesus Cristo. Da glória a Jesus Cristo. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, 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 Yahweh dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Vou repetir. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. E ao som das suas vozes, os batentes da porta tremeram, e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um serafim voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com matenais. Com ela tocou minha boca e declarou-me: vê isso, que tocou os seus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Se sente dando glória ao Senhor Jesus Cristo. Eu venho essa noite com uma proposta para você. Eu tenho uma proposta para você. Se você entender a solução que Deus quer trazer na sua vida por meio dessa palavra. Há uma proposta de Deus para vocês essa noite aqui. E eu vim aqui com um propósito, amém? E que tenha pessoas que venham aqui essa noite também com um propósito de ouvir a voz de Deus. E se você vem com o propósito de ouvir a voz de Deus, você tem que ter já a decisão de obedecer e procurar entender a vontade de Deus. Amém, amém? Paulo diz para nós, porque nós devemos procurar a entender qual é a vontade de Deus. Amém, amém? Vamos falar essa noite sobre a maior vontade de Deus para o tempo que nós estamos vivendo agora. A maior vontade de Deus. Para a igreja desses últimos dias. A igreja desses últimos dias. Quando eu fui para São Paulo, eu fui debaixo de um manto, de uma dimensão. E eu fui pedindo algo a Deus que eu já estava já há um tempo, dentro de um processo de 5 meses. Que Deus falou para mim assim: quando chegar o seu 6º mês, toda a estrutura, tudo eu vou mudar no 6º mês. E a coisa começou a apertar para mim cada vez mais, mês a mês. Cada mês para mim foi um nível de provação e de um tratar de Deus comigo. Próximo dos 2 meses, antes de chegar ao 5º mês, a coisa ficou mais estreita na minha vida. Quando eu cheguei no 5º mês, a coisa ficou muito difícil. E eu tinha que ir para São Paulo. E nessa ida para São Paulo, eu fui buscando algo a Deus em meu coração, esperando Ele. Eu sentia que alguma coisa iria acontecer. E eu cheguei em São Paulo. Nós tínhamos os dias de ministrar o evento. E pela uma manhã, no primeiro dia que eu cheguei, eu estava dormindo. Eu senti todo o meu corpo sendo chacoalhado na cama. Todas as minhas estruturas, elas estavam sendo chacoalhadas.
Eu senti meu corpo todo tremendo. Eu estava muito cansado, mas eu sabia que o meu corpo estava tremendo. E de repente eu comecei a levitar nessa altura aqui, meu corpo. Eu senti meu corpo saindo da terra. Hoje eu vou abrir porque eu vou ter que abrir. Amém? Isso aconteceu comigo alguns anos atrás no Rio Grande do Sul. Eu estava no acampamento com o apóstolo Joel Weng, no monte onde ele acampou durante tantos anos da vida dele, constituiu a história dele. Eu fiquei 30 dias lá em jejum e oração. E um belo dia eu acabei meu horário de comando da madrugada e eu entrei para dentro da cabana. E quando eu entrei dentro da cabana, eu fui deitar na beliche, uma bola de fogo, ela desceu, entrou dentro do meu ventre. E ela fez levitar um palmo acima da cama. Meu corpo subiu. Eu sei que muitos não vão crer, mas isso aqui é só para os loucos mesmo. Eu subi um palmo. E todo o meu corpo, quando eu subi, eu senti que estava subindo, fez assim na cama, com uma força. Bum! Deus vai sacudir alguém aqui hoje. Deus vai sacudir alguém aqui esta noite. Quem está ligado pode receber isso. Eu estava em casa, achei que não viria aqui para cá hoje. De repente, os anjos do Senhor começaram a chegar, o Senhor falou, sobe, porque agora não é mais você que está à frente, sou eu. Sobe. Já me vi em espírito me arrumando e correndo para cá. Eu estava muito cansado. Eu dirigi 6 horas de viagem e cheguei em casa e só fui dormir mesmo depois das 4 horas da manhã. Porque eu cheguei no estado do Rio de Janeiro, o guardião do estado do Rio de Janeiro, um querubim caído, ele entrou em guerra contra mim, com muito ódio de mim, porque o que eu recebi lá em São Paulo. Eu entrei dentro do Rio de Janeiro. E nós estamos numa campanha profética que Deus me colocou. Tudo que eu falo para vocês, façam. Vocês não estão nem entendendo, mas daqui a pouco você vai entender. Entramos durante 40 dias de oração e de jejuns, de 23 horas à meia-noite, todo dia orando 1 hora com toda a igreja do Rio de Janeiro, São Paulo e BH. Todos os membros que estão querendo entrar, entram, embora muitos não querem nada com Deus e não entram. Os que querem com Deus estão ali, estão firmes. Entramos 40 dias de jejum dessa oração. Quando foi meia-noite em ponto, eu estava passando aqui em frente ao instituto e vocês estavam orando. Era o portal da meia-noite, eu passei aqui e eu comecei a orar com vocês. Eu senti algo muito terrível quando eu passei aqui. Lembre-se disso, tudo que você receber no mundo espiritual, tudo que vinha do alto, vai atrair guerras para a sua vida. Mas não se preocupe, que ela já tem um estado, vitória. Você já está com o estado da vitória dela. Você não precisa, escute muito bem, ter medo, temer. Eu estava em São Paulo, o Senhor falou assim, não temas, que eu sou contigo. E quando eu cheguei aqui, eu não imaginava que algo era maior do que eu pensava que viria. E veio. E a coisa foi muito séria. Amém. Depois dali Deus deu vitória, eu fiquei em espírito, e Deus me levou em espírito. A minha transição do Rio de Janeiro. E depois disso tudo, eu estou aqui pregando para você hoje com um propósito. Eu corri e falei assim, o que tu queres falar com esse povo? E quando eu cheguei aqui, entrei dentro do escritório, Deus começou a falar comigo. E as revelações começaram a descer tão forte, que eu gritava lá dentro, eu corria lá dentro, eu ficava, levantava, explodia, a palavra vinha. Eu não sei se tem coração que vai receber isso aqui. Eu quero entrar e compartilhar uma dimensão com você. Eu não quero só trazer uma palavra para você. Eu quero puxar você para dentro de uma dimensão. A estrutura que já estava sobre esse lugar, ela já está em transição, já está mudando. A estrutura espiritual que estava nesse lugar, ela já está em transição, ela está mudando. Vocês têm um percurso de 1 semana de preparação por causa do evento que está vindo. E esse evento foi marcado pelo Senhor. E olha só, eu profeticamente, o Senhor falou assim, você vai abrir um discipulado apostólico profético chamado Águias e Leões. E eu fui lá com o louco e lancei na internet, daqui a pouco vai todo mundo começar a se inscrever, vai estar um monte de gente de outros ministérios estudando junto com vocês aqui. E Deus falou assim, faça isso. Só que eu não tinha nem a dimensão aonde isso ia atingir. E por que Ele estava me pedindo numa totalidade disso? E uma das visões que eu estava em São Paulo, eu via que todos os nossos ministérios colocavam patinetes brancos nos pés, e nós corríamos muito rápido. Havia obstáculos que sem aquele patinete ninguém conseguia passar e pular. Mas depois que aquele patinete era colocado, todos conseguiam pular e correr numa velocidade muito alta.
Eu entrei em espírito e falava, o que é isso, Senhor? Como é que isso sucederá? O que é esses patinetes? De repente, eu via todos vocês comendo aqui na cantina. Vocês comiam comida. Era muita comida oferecida, mas cada um comia do jeito que queria. Eu mandava parar tudo aquilo ali. Falava, sobe todos. Vocês subiam. Ali em cima tinha um quadro, aquele quadro de professor de escola, branco grande, muitas cadeiras ali em cima. E era dado um discipulado. Eu transferia a revelação apostólica, profética. Eu começava a ensinar. E todos começavam a crescer espiritualmente. O Senhor falou assim, o tempo da profundidade vai começar no discipulado para me mudar a mentalidade deles. Eu vou dar uma nova estrutura para eles poderem começar a andar dentro do desígnio que eu chamei cada um deles que está com você no ministério. Irmão, quando eu voltei em espírito, e Deus estava me preparando para uma visitação que eu nem imaginava que ia acontecer. E de repente, depois daquele sacudimento que eu recebi aquela madrugada, aquela visitação do nível de glória, eu vi os anjos no céu, eu vi coisas loucas, eu falava, meu Deus, como é que isso tudo vai acontecer? Eu estava esperando Deus trazer uma grande cura no meu coração. Eu estava esperando o próprio Senhor Jesus falar comigo dias. Eu ficava assim, eu cheguei em São Paulo e falei, pastora Cecília, eu estou esperando Jesus falar comigo pessoalmente. Eu ouço o Espírito, eu ouço os anjos, mas ouvir a Ele é outra coisa. Falar, eu tenho que aprender a esperar no Senhor. Eu estava esperando Ele falar comigo. Eu estava numa transição, esperando uma transição. Toda vez que você vai transitar de um nível, de uma dimensão de unção ou de glória para uma outra, você pode se preparar para isso que eu vou te falar. Ele vai despir você. Ele vai desfazer você de tudo que Ele fez na primeira etapa para te colocar numa segunda etapa. Você não avança para uma nova etapa com a mesma estrutura. Ninguém aqui vai evoluir de unção, vai passar de nível se continuar com os mesmos pensamentos, com a mesma conduta, não vai adiantar. E olhe lá, quando você fica num ambiente onde a santidade, onde o poder, onde a revelação é contínua e você não transita junto, você pode se tornar um Judas, você pode tropeçar no fundamento. A rocha de escândalo foi tropeço, mas para o santo era a rocha principal. Pedra de fundamento se tornou em rocha de escândalo para os incrédulos e aqueles que não queriam avançar. Pedro diz, a pedra principal de fundamento foi colocada, mas para muitos se tornou pedra e rocha de escândalo, porque não andaram por fé, foram incrédulos à palavra que lhe foi pregada. Se você é incrédulo, se você não é obediente a uma palavra dessa que é pregada, o que é fundamento se torna uma pedra de tropeço para você. Eu vou te deixar você bem alertado aqui essa noite. Você está no ministério apostólico, você está numa dimensão onde há um nível de sacrifício que vai ser elevado a uma nova proporção aqui dentro do meu ministério. Então, membros, ovelhinhas, os obreiros que estão sendo preparados, daqui a pouco vão estar sentados aqui no ministério. Não tropece no fundamento que o Senhor Jesus colocou nesse lugar. Foi Ele que colocou. E Ele tem sustentado. Só que uma elevação, esse fundamento agora se tornará ainda mais poderoso. Porque a mão do Senhor ela foi forte sobre mim. E eu estava esperando esse sexto mês chegar. E depois dessas visões, eu lembro um dia de manhã eu acordei. E antes que eu despertasse, eu estava em espírito, correndo muito rápido. E eu ouvi assim diante de mim, a palavra aparecia, ide. Quando o ide aparecia, eu ouvi a voz do anjo do Senhor. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura da terra. Corra! Eu acordei. Acordei em estado de choque, assim. Não sentia glória nenhuma. Era só uma palavra. E eu fui estudar a Bíblia. Fui ler. Em torno de 9 horas, eu senti que algo estava começando a acontecer no céu. E eu ouvi o Senhor falar para mim assim, pare e vai orar agora. E quando eu comecei a entrar em oração, eu vi os anjos chegarem de carro. E eu vi o nome de cada um daqueles anjos que estavam ali dentro. Eles chegavam, aqueles anjos, naquele transporte celestial. Eles paravam e entravam dentro da casa. E de repente eu já me via no meio deles. E eles começavam a conversar comigo. Dali a glória de Deus desceu, tomou todo o ambiente. E as pessoas estavam comigo ali. Eu não sei se foi uma, se foi 2 horas, quanto tempo nós ficamos ali dentro. Só que a coisa foi tão grande, foi tão intensa, que meu espírito foi levado aos céus. Abriu. E o Senhor Jesus começou a falar comigo.
A primeira palavra que eu vi saindo da boca dele foi uma palavra que já curou meu coração imediatamente. Robson, eu te amo. E eu vi os anjos nos céus falando as palavras de amor. E daquele momento em diante, daqui a pouco, quando começa a abrir uma palavra que está no céu, se há corações que desejam viver essa dimensão, a mesma glória, ela vai invadir a sua vida, vai tomar você. Esteja posicionado, preparado todo o tempo, porque você não sabe o dia e a hora que Ele vai te visitar. Porque tanto fundamento, tanta força na palavra desse lugar, é para te preparar para o Senhor. Essa disciplina de culto, de mensagem, essa pegada forte de oração, que Deus vai nos chamando, é para quê? É para preparar um caminho em você. E você fica com essa mentalidade, às vezes, religiosa, atrasada na vida, e não entende o que Deus está fazendo nesse lugar. Deus está preparando um caminho dentro de você. Ele está fundamentando algo, pouco a pouco, a mão dele está modelando. O caminho está sendo preparado em você. A visitação de Deus, ela vem sem precedente. Ele não avisa o horário, Ele chega. Tu está se sacrificando, você está buscando, está sacrificando, às vezes está padecendo, mas você não está parando, tu continua. Ei, Ele tem a hora certa e o momento certo, os céus está só aguardando. Há anjos que 20 anos está te esperando, Rafael. Tardio. Há anjos que está esperando muitos aqui há anos, os seus anjos. Mas a sua alma, a sua mente, a sua carne tem te pedido. Peguei uma palavra em São Paulo, que o Senhor me deu uma palavra profética, que estava escrita assim: ensine ao meu povo a vencer a inimizade entre a carne e o espírito deles. Eles vivem em inimizade dentro deles mesmos. É tempo dessa inimizade que a tua carne está impedindo o teu espírito de se apossar das heranças celestiais, a tua herança espiritual. Porque Deus envia apóstolos e profetas para descortinar os véus espirituais, para abrir pelo poder desses ministérios as dimensões espirituais, para preparar um caminho, um fundamento, aonde vocês entram e podem ter acesso. Para isso que Ele envia primeiro apóstolos e profetas. São a força do Senhor na terra, para preparar um caminho para que toda geração entre na transferência e na transição. Mas é tanta rebeldia, tanta rebelião no coração ainda de muitos ainda, cara. Demora a entrar no mesmo caminho, demora a praticar a mesma justiça. Para você herdar, entrar num discipulado verdadeiro, debaixo de uma paternidade e pegar o teu desígnio, meu querido, sacrifício, disposição, obediência. A inimizade da tua carne está impedindo os teus processos, que já eram para estar tudo trabalhando junto com o céu está te esperando, mas a terra tem que estar alinhada ao céu. Os vasos de barro têm que estar na posição para que a glória ela venha e seja depositada na vida de vocês. Nesse mês que vai entrar a vida de muitos aqui dentro, nunca mais vocês serão os mesmos. Há uma visitação chegando. Há um tempo de transição apostólica, profética, para levar a vida de vocês. Os anjos estão te esperando. Você tem que vencer a sua inimizade dentro de vocês. Jesus repreendeu aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús, falou assim: tardios, necios, duros de coração. Até quando vão ser incrédulos de crer tudo que os profetas e as escrituras dizem? O que a incredulidade é? Eu não creio? Não é falar eu não creio, é não praticar. Não é eu falar eu não creio, não. Judas operou em milagres e maravilha e foi incrédulo. Obediência. A incredulidade é um estado de espírito, de alma de uma pessoa que impede ela de obedecer, praticar.
A incredulidade, ela bloqueia teu avanço. A incredulidade é uma oposição à verdade em você. É um espírito, é uma fortaleza que ela tem que cair. Aonde a incredulidade, existem raízes, existem fundamentos ocultos das trevas que foram implantados de gerações na educação, na cultura, estruturas de iniquidades que tem que cair. E para que os homens de Deus estão aqui? É para quebrar, é para derrubar o que o Senhor não edificou, e edificar um novo fundamento de eternidade em você, para que você seja uma nova criatura, apoderada da glória dEle. Sabe que alguém pode dar glória a Deus pelo amor de Jesus Cristo? Ou estou pregando só para um ou dois aqui dentro? O Senhor está te chamando para uma responsabilidade. O Senhor falou para mim assim, ó: só há uma escapatória para você e para as igrejas brasileiras. Só uma escapatória o que está para acontecer nas nações. Só uma. Se os ministérios que eu tenho levantado render tudo que eu tenho dado a eles, pela glória do meu reino, pelo meu reino de glória, é a única escapatória para esta geração daquilo que está por vir sobre toda a terra. Porque eu vou invadir a terra com a minha glória. O que os homens e vocês com os mantos não podem fazer, se render a mim, eu vou fazer. É o avivamento, igreja. Vem cá, vocês falam uma pergunta: Jesus voltasse agora, tu vai arrebatado? Está pronto para o arrebatamento? Está santo? Está revestido de Cristo? Está pleno de santidade? Não. Não. Por isso que nós estamos esperando uma coisa que só Ele pode fazer. Ele começou a me dar uma nova estrutura de revelação. Ele começou a me sacudir. Toda a minha estrutura espiritual mudou. Minha mentalidade mudou. O temor, a glória, as vestimentas mudaram. Tudo foi mudado. Deus está dando uma fagulha para você aqui, para te preparar, para ver se alguém aqui dentro acorda e não venha despreparado para esse evento, essa conferência agora que vai ter agora. Não venha despreparado para cá. Não venha só para buscar um mover, um poder, uma unção cair e voltar para tocar, depois de uma semana volta a ser a mesma coisa de sempre. Venha para ser sacudido, para ser transformado, decidido a se entregar àquele que é todo poderoso. Meu filho, você só quer se agarrar ao que você tem? O Senhor começou a me falar da glória dele e falou assim: olha, muitos estão com o saco furado. Estão buscando a mim pelas suas necessidades, pela solução dos seus problemas. Eles até conseguem muitas bênçãos que eu dou, mas daqui a pouco volta tudo de novo, sempre no mesmo ciclo. Isso não vai transformar eles. E o Senhor falou para mim: para isso eu te chamei. Para isso eu chamo os apóstolos e os profetas. Para ensinar eles o que vai trazer a verdadeira solução. Sabe qual é a verdadeira solução? A glória de Deus vai descer, vai habitar em você. Quando você buscar Ele pela glória dEle, pelo que Ele é, pelo reino eterno, Ele vai tirar a você dessa dimensão terrena de necessidade, de ciclos, de prisões. Ou vai ficar parado ainda? Eu posso estar pregando. Ageu capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fio no acabamento, enquanto a minha casa está destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: veja, aonde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfaz. Vestem, mas não se aquecem. Aqueles que recebem o salário, colocam numa bolsa furada. E Deus me deu esta palavra e falou: eles estão assim, enquanto a igreja não entender que eles têm que receber uma estrutura, um fundamento, para que a minha glória tome a vida deles. Eles vão ser saco furado. Filho, corrija isso. Saco furados. Recebe, mas não fazem nada. Nada muda. Não tem atitude. Não tem um movimento de atitude independente daquilo que tem recebido. Não consegue se mover e fazer o que tem que ser feito na tua vida. Por quê? Você não está morrendo para você.
Você quer só para você, você quer unção para você. Você quer só unção, você quer só o poder. Meu filho, ele dá a unção, dá o poder e a revelação, sabe para quê? Para que tudo isso se torne a plataforma onde ele vai repousar a glória. A glória. A unção apostólica, unção profética, unção de milagres, unção evangelística. É para quê? É para quê? Para ensinar as pessoas a andar sobre a verdade, sobre o sobrenatural. É para colocar um fundamento e ensinar elas. Deus tem muito mais. A glória está vindo. E sabe o que é a glória de Deus? Isaías era profeta, meu querido. Profeta. Já era profeta declarado. Já está lá os registros das profecias dele. Mas no ano que o rei Uzias, segundo alguns que é o primo dele, faleceu, a glória abriu. Sabe o que foi Uzias? Foi um dos maiores reis de Israel. Foi um dos homens mais poderosos, dos reis mais poderosos que teve em Israel. A glória do reino dele foi tão grande, ultrapassou fronteiras, limites, chegou a níveis quase comparados de Salomão. Porém, o rei Uzias se orgulhou. Ele olhou para a glória do ministério de rei dele. Ele olhou para a glória das conquistas dele. Ele olhou para a glória das riquezas que ele tinha acumulado. E o coração dele se subebeceu de uma tal forma que a Bíblia diz que ele foi... Depois vou abrir para você aqui em Crônicas. Ele entrou dentro do templo. Ele foi ousado chegar lá no Santo do Santo, pegar o incensário e apresentar oferta diante de Deus, como se ele não tivesse dependência de sacerdote. Ele não cumpriu a lei. Ele passou o quê? Fez o quê? O orgulho dele foi tão grande que ele quebrou todas as leis e mandamentos quando ele entrou ali dentro, uma pancada só. E veio os sacerdotes, com 70 sacerdotes resistiram ele, para tirar ele do templo. Ele ficou, aí ainda ele lutou com os sacerdotes e uma lepra veio na testa dele. Quando a lepra apareceu nele, segundo a lei, vamos abrir para você, livro de Levíticos, capítulo 13. Vamos entender o que estava acontecendo com Isaías aqui, antes de começar na palavra com vocês. Versículo 44, ó. Leproso aquele homem está imundo. O sacerdote declarará totalmente imundo. A sua cabeça tem a sua praga. Havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que a inchação da praga, a meia calva está branca, tirando o vermelho, como parece, na pele a lepra de carne. Agora escute muito bem, bem rápido. Escute aqui. No livro de Crônicas, 2 Crônicas 26, 16. Olha o que o Senhor falou para mim que está acontecendo com os ministérios no Brasil. Abre comigo aí, 2 Crônicas 26, 26, 16. Contudo, assim começou-se vangloriar-se o rei Uzias, das suas conquistas e do seu poder. Seu coração se encheu de orgulho e soberba. E essa atitude conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra Yahweh, o Senhor, o seu Deus, pois entrou na casa de Yahweh para queimar incenso no altar dos perfumistas sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Homens ilustres e corajosos. Olha a reforma que está acontecendo no Brasil aqui, ó. Olha ali, ó. Rehassúria, passa aí. E se opuseram o rei Uzias, advertindo Uzias: não é a ti que te compete incensar a Yahweh, mas assim aos sacerdotes descendentes de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois foste infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem de Yahweh, o Senhor Deus. Já não tem direito do quê? Da glória que vem de Yahweh, o Senhor Deus. Passa. Então, Uzias se indignou que tinha um incensário na mão e estava pronto para oferecer e queimar um incenso sagrado, quando se colorizou contra o sacerdote na casa de Yahweh junto ao altar dos santos perfumes.
Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. Eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram para fora. Até ele mesmo deu pressa em sair, e logo ao notar que o Senhor o feriria. Sabe o que está acontecendo? O orgulho dele foi tão grande, a lepra veio. E sabe o que o sacerdote tinha que declarar quando uma pessoa aparecesse com uma testa, com uma imundícia? Eles gritavam: imundo! Leproso! Não só foi empurrar ele para fora. Imundo! Perdeu a glória do Senhor. Porque ele amou mais a glória do ministério dele de rei. Ele amou mais a glória dele, dos homens, do que a glória do Senhor. Tentou usurpar a glória do Senhor. Tentou entrar onde só podemos entrar com rendição. Ele entrou com orgulho. E sabe o que o Senhor falou para mim? Os ministérios do Brasil estão roubando a glória do Senhor. Estão atingindo plenitude, riqueza e sucesso, entretenimento. Estão ficando famosos, mas não estão rendendo mais o ministério para a vinda da glória e a manifestação que o Senhor tem prometido aos seus servos. Olha o que eu vou te falar para você agora no livro de Romanos, capítulo 8. Há uma só coisa que Paulo pregou que pode libertar, irmãos, essa geração. Muitos estão preocupados em encher a igreja, mas não estão preocupados com a transformação do mundo, não. Das almas que estão lá no mundo, não. Eles têm as suas metas, depois que alcançam as metas, depois que alcançam o sucesso, larga a dependência, a humildade. Igreja lotada não significa nada para Deus, mas uma igreja rendida a Ele, essa igreja é gloriosa para Ele. Irmão, o negócio é fazer uma igreja crescer debaixo de princípios eternos, aonde a glória dele possa repousar. Glória, a glória. Irmão, o Senhor falou para mim: filho, todo o sistema, todos os mantos, todas as unções que eu dou para eles fazerem a minha vontade, tem um limite. Quando eles chegam no limite e não querem mais me obedecer, para que a minha glória tome tudo que eu dei a eles, se corrompe. Pecado entra. A vaidade, o orgulho entra. Eles não sacrificam mais. Eles não vão mais ao meu altar, não desce mais. O orgulho toma eles. E nós estamos vendo multidão de pessoas que estão vivendo sem um propósito no reino. Multidões, multidões. Posso continuar ou não posso? Fala: me prepara, Senhor, para eu ser sacudida. Fala: eu preciso ser sacudida. Devemos buscar investir constantemente nessa busca por intimidade e uma amizade sagrada com Deus. Esse é o molde, esse é o padrão celestial. Nós precisamos ter uma transferência em nossa vida, para que a nossa missão aqui é criar uma atmosfera consciente e consistente, aonde podemos o quê? Herdar a habitação da natureza e do caráter divino do nosso Deus. Por isso que Deus tem tratado tanto com a palavra, na oração, no jejum, nos quebrantamentos, na busca, na obra. Estamos preparando uma atmosfera aqui, no ambiente, uma estrutura que Deus está nos dando. Para quê, crente? Para a manifestação da glória do Senhor. Para a manifestação da glória do Senhor. Você, com todos os teus esforços, tudo que tu fez até hoje, já conseguiu salvar toda a tua família? Não! Já salvou algum vizinho seu? Não! Já ganhou quantas almas esse ano? Nenhuma! Uma, duas! Isso não é nada, isso é nada. Nada. Apóstolo, então como podemos ver esse ambiente se manifestar? Se renda totalmente, se entrega teu coração, igreja. Se entregue o teu coração totalmente ao Senhor. Não resista à verdade, não resista. Obedeça, sacrifique tempo, delonga tempo, sacrifício. Tem pessoas que vêm quase todos os dias aqui para orar de noite. Estão gerando sacrifícios que vai se tornar em poder de ressurreição na tua vida. Naquela manhã que o Senhor me visitou, fui levado aos céus, o Senhor falava comigo. Eu vi uma espada.
E o Senhor começou a me falar tudo para mim, muito espiritual, me dar segredos e códigos que eu não tinha aquilo. Ele começou a me falar coisas tão profundas, que eu naquela dimensão me vi em espírito, e eu aqui em corpo físico, recebendo aquela glória, eu falava, Senhor, não é possível. É demais para a minha natureza humana, sem conseguir ouvir isso, Senhor. Ele falou assim, liga para tua mãe que é profeta, ela falará cada palavra que eu, Senhor, estou te falando. E eu vi um dos anjos que estava comigo, corria e ia até ela, para ficar atrás dela, para falar cada palavra que o Senhor estava me falando. E depois de tudo que o Senhor falava comigo do reino, do tempo, falou, agora é o tempo determinado, para qual eu te levantei. E levantei o seu ministério, agora é. Eu liguei naquela manhã para minha mãe, falei, ora por mim, só falei isso. Não deixei demonstrar nada. Já entrou imediatamente, começou a falar tudo o que eu tinha visto. Todos os anjos, os nomes que eu tinha visto, falou igualzinho. Tudo começou a falar, tudo. Pá, 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 pá. Desligou. E eu naquela glória. Só confirmação. E continuei naquela glória. Meio-dia. Apóstolo Davi Rebolo. Telefone comigo. Vem profetizando tudo. Pá, 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 pá. Se Deus te chamou, Ele capacita quem chama. Ele entrou em toda a revelação. Tudo que Deus estava falando para mim. Tudo. Ele falou, tenho intercedido pela tua vida para que você alcance isso, isso, dentro da tua casa, isso. E pá, 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 começou a falar comigo. E começou a profetizar. E toda aquela glória caindo, aquele choro, aquele quebrantamento, aquela transição. Fui para o evento. Chega a apóstola Larissa Angolo, com talite. Deus mandou trazer para você porque você está mudando de manto. Um manto grosso, Deus me mostrava, era colocado em você. E Deus manda dizer isso. E ela veio confirmando tudo que foi falado de manhã. Que o Senhor falou para mim, que a profeta Rosana falou, que o apóstolo Davi falou, ela veio falar a mesma coisa. Depois de tudo aquilo acontecer, foi uma manifestação tremenda no culto lá, tremendo, muita glória. Foi embora. Um grande bruxo veio lutar contra mim, foi vencido, aquela bruxa, aquela praga maligna. Depois, no dia seguinte de manhã, o Senhor desce de novo para visitar de novo. Aí a coisa fica mais intensa. Aí eu fui levado sobre o mar de cristal e eu vi o trono daquele que vive e reina para todos sempre. De repente, sabe o que eu vejo, igreja? Eu vejo, sabe o quê? 2 seres viventes. Aquela águia imensa. Do lado do trono, aleluia. E aquele leão gritava, ele rugia. Eu vi aquilo, estremecia dentro de mim. E o Senhor falou, é tempo da águia e do leão estar com você na terra. É tempo do apostólico e o profético tomar a tua vida. Estou tomando a tua vida. Irmãos, aquela espada descia dentro de mim. Era aquele grito, aquela coisa de glória. Não tem como explicar para vocês. E Deus nos tomou. Os pastores estavam comigo lá, entraram na dimensão de glória, profetizando. Entrava e profetizava exatamente coisa que eu estava vendo. E o Senhor, aí eu ouvi o Senhor falar, Robson, vou te sacudir. Quando ele falou aquilo para mim, eu falei, eu estava naquela dimensão da glória, daqui a pouco só senti o corpo assim, aqueles anjos pegarem e me sacudir meu corpo. Era tanto poder, toda minha estrutura começou a ser mudada. Eu falei, estou te mudando completamente a tua mentalidade, a tua vida. Eu estou pregando para o povo certo aqui? Quem quer mais de Deus, senta aqui na frente. Quem quer mais de Deus, senta aqui na frente. Senta aqui na frente. Quem quer mais de Deus, senta na frente. Agora eu sei que estou pregando para o povo certo. Obediência, ó. Obediência. Vocês têm que aprender a respeitar quando o homem de Deus está pregando debaixo do poder de Deus para vocês. Tá? Nós estamos vivendo essa cultura de infidelidade, de desonra, que tem assolado a nossa geração. Filhos que não respeitam pais. Irmão, nós estamos vendo a estrutura familiar destituída de Deus. Sabe por quê? Não tem a glória de Deus. O evangelho de homens que estão pregando não é suficiente para salvar a tua família. O que você mais vê? Filhos de pastores destruídos. Porque os homens são arrogantes. Deus vai matar esse espírito de orgulho na igreja brasileira. E Deus vai levantar uma geração de transição como Isaías.
E quantos vezes se orgulhou e ficou leproso? Isaías, quando viu a glória, falou: ai de mim que eu sou imundo. Ele reconhece que ele era nada. Nada. Deus falou comigo: estou 5 meses tratando com você, quebrando estruturas de orgulho em você, porque o que eu vou fazer, você não pode se gloriar, Robson. Deus está tratando com vocês. Essa teimosia, essa raiz de teimosia, de rebelião, essa raiz de orfandade, que é a sua geração de vocês. Tu não consegue nem dizer para o teu pai, para tua mãe que você os ama. Essa guerra geracional, essa luta. Cadê seus filhos? Por que seus filhos não estão aqui? Porque vocês não têm a glória de Deus. E Deus falou para mim: somente a minha glória vai salvar esta geração. E Ele promete que Ele vai derramar do Espírito e da sua glória nos últimos tempos, igreja. Esse tempo agora, Deus vai sacudir os ministérios e a nação brasileira. Irmão, quando a visitação veio, o Senhor colocou uma força em mim de milagres. Tudo mudou. Ele falou: Robson, o reino de glória agora chega na tua vida. A primeira vez que eu ouvi ele falar essa palavra comigo. Sempre ouvi ele falar sobre o reino dele para mim. A glória, mas o reino de glória. Eu falei: Senhor, me ensina. Me ensina sobre o reino de glória. E o Senhor falava do reino de glória, meu filho. Tudo é acelerado, tudo é explosivo. Todos os processos aceleram. Mas tem que ter estrutura primeiro do meu reino, para que a glória do meu reino caia. Deus está dando primeiro a estrutura de reino para vocês, e muitos estão rejeitando. Quando a estrutura do reino ela é colocada em você, essa disciplina, essas verdades, elas vão assentar em você o fundamento eterno, e ele virá com o reino de glória. Aí vocês vão entender. Aí nós vamos entender a colheita mundial. Vamos andar, milagres vão acontecer. Salvação na família. Deus leva o teu espírito. Tudo se acelera. O impossível é removido. Desperta, igreja. O Senhor falou: meu reino de glória está vindo. Fui levado entre os grandes apóstolos das nações. Senhor, eu vou te alinhar a eles, e vocês vão batalhar junto pela nação brasileira e as nações, com o poder da minha palavra. E o Senhor falou: Robson, eu quero tomar essa nação. Não tenha medo. Ele me explicou. Tudo que Ele tinha me dado, toda a glória que eu tinha vista, era pequena demais, transitória. Não se apega o que você tem, o que você é. Ele tem muito mais. É transitório. Por isso é isso aqui, meu filho, ele manda. Paulo diz: opa, não digo que eu tenho alcançado é perfeito. Eu me esqueço das coisas que para trás ficam, o avanço que estão diante de mim. Aleluia. Olha só, Filipenses, meu Deus do céu. Levasse te cursi te parrassúria. Vai sacudir a tua vida. Filipenses 3:10. Para conhecer Cristo e o poder da ressurreição e a participação dos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. Deus falou para mim: prossiga para a perfeição. Se identifique com a morte do Cordeiro. Participe dele. Participe desse sacrifício. E você vai ter o poder da ressurreição na tua vida. Quando a glória de Deus me visitou, irmãos, Ele falou para mim: eu quero que você pegue tudo que você tem. Eu quero que você oferte tudo que você tem, tudo que eu te dei. Todas as ofertas, tudo que, desde o início do ano, que eu tenho recebido, Deus falou: pega e doe. Oferte. Oferte para frontal. Oferte isso. Oferte para o seu ministério isso. Faça isso. Zera. A glória. A glória só vem aonde tem sacrifício. A glória só vem aonde tem sacrifício. A glória traz o poder da ressurreição, meu querido. Há unções que você vai receber,
que elas só vão vir aonde tiver sacrifício na tua vida. Há unções, eu comecei a receber isso desde jovem, eu não sabia, hoje eu recebi uma revelação do Senhor. Deus me deu uma revelação, Deus falou comigo, por intermédio do apóstolo Davi Rebolo, falou uma coisa para mim: filho, o teu sacrifício que você fez, tem coisas que são semente, outras são sacrifícios para a morte. Você fez um sacrifício de morte. Sacrifício de morte. E tudo que morre, para ele, gera no mundo espiritual uma unção de ressurreição. Esta unção vai te acompanhar para toda a eternidade. Tudo que você trabalhar debaixo desse poder vai saltar para toda a eternidade, para gerações. Homens que morrem são homens ressuscitados no poder e são inabaláveis. O diabo não pode te destruir, a não ser se você mesmo se destruir. Quem ressuscita não morre mais. Quem ressuscita não morre mais. Se você quer o poder do verdadeiro evangelho, se você quer deixar de viver uma vida carnal, uma vida medíocre espiritual e quer avançar, começa a morrer para você. Sacrifício, leva para o altar, leva para o altar. Leva para o altar. É isso. Esse tipo de pessoa que Deus está procurando. Porque se Deus levantar esses, as manadas que vão se converter já vem dentro do padrão. Sabe qual é o mais difícil que nós temos enfrentado? Estruturas de religiosidade. Pessoa fala: a hora do culto acaba muito tarde. Mas por que a tua igreja acaba muito cedo? Não tem poder do Espírito, não? Não tem vida, não? Deus não pode trabalhar do jeito que Ele quer, não? Se Ele quer que termine 9, eu termino 9. Se Ele quer 10, eu termino 10. Se Ele quer meia-noite, eu termino meia-noite. E tem pessoas sendo curadas, libertas, recebendo, e eu não vou impedir Deus de abençoar essas pessoas. Quem está preocupado que os homens pensam, que são amantes da glória dos homens, do favor dos homens, eles ficam o quê? Escravos da vontade do povo. Homens profeta verdadeiro não são escravos da vontade de ninguém. Ponto final. Esta era, nós somos a última era, somos a última geração. Você não está entendendo, não? E Deus falou para mim assim: vocês só têm uma escapatória. Uma. Quando Ele falou para mim, Ele falou do meu ministério, falou da Mevan, falou dos grandes ministérios do Brasil, das nações. Se vocês se unirem, vou pegar os apóstolos, vou unir vocês, vou quebrar o orgulho de vocês, porque a unção apostólica é para quebrar a indiferença, a inimizade, é para arrancar a religiosidade, é para trazer um só corpo, é um só Espírito, é um só Senhor em todos, é um reino só, igreja. Um reino. Há um só reino, há um só Deus, há uma só fé. E Deus falou assim: vou unir. Vocês vão estar fortes. Assim, ó. Quando essa unidade acontecer entre os apóstolos e profetas do Brasil, o Senhor vai abalar com grande avivamento o Brasil. Irmãos, o Senhor está quebrando o orgulho brasileiro. Deus não permitiu o Bolsonaro voltar para o governo para quebrar o orgulho de muitos religiosos que estavam confiando mais em homem do que em Deus. Deus está quebrando todo mundo, está trazendo uma nova estrutura, mas o primeiro vaso vai ter que voltar à casa do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro e Deus vai refazer a tua estrutura. Tu quer que Deus refaça a estrutura? Então Ele vai matar aquilo que está custando em você. Já era para muitos avançar, ó. Aí fica tardios. Discípulo de Emaús, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram, sabe? Vamos voltar para casa. Já que recebendo aconteceu nada de novo, vamos voltar para casa. O que Ele está fazendo é para dar estrutura, para você esperar Ele, para você permanecer no que Ele está falando.
É isso que Deus tem feito na minha vida. Quando a sua glória, ela vem, meu querido, Ele já me faz esperar por uma nova glória. Eu já comecei a sacrificar de novo, já entrei numa nova dimensão de glória, sacrificando, ó. Sacrificando, fazendo meus novos votos diante do Senhor. Antes de abrir o portal da glória, o Senhor arrebatar e levar o meu espírito aos altos. Eu comecei a falar, Senhor, eu renovo todos os meus votos que eu fiz com o Senhor desde a minha juventude. Comecei a declarar meus votos diante do Senhor. Fui declarando, eu vou te servir por toda a minha vida, eu não vou me apegar ao meu próprio ministério. Senhor, tu me chamou para isso, eu vou fazer, eu vou levar um som de libertação onde tu me mandar. Eu não vou estar nem aí porque vão falar, eu vou fazer a tua vontade, a minha vida, o meu tempo, isso, a minha família, do jeito que tu queres. E pum! Deus espera decisão sua. O que você está disposto a sacrificar e a fazer por Ele? O que você quer? É isso que muda tudo. Algo tem que morrer. E Jesus falou, olha, se a semente, se o grão de trigo não morrer, não foi enterrado, não pode gerar frutos, não pode ser ressuscitado. Deus só vai ressuscitar aquilo que está morto em você, para a glória dEle. Quando Ele ressuscita para uma nova dimensão. Quando você entrega tudo, Ele te dá tudo. Já tem uma glória que protege, tudo é rendido a Ele. Quem está comigo da glória? Eu estou esperando o anjo vir e mexer no tanque de Betesda para ver se eu recebo um milagre. Estou esperando o anjo me tirar de onde eu estou. Anjo se move com quem se move. Anjos trabalham com quem trabalha. O que eu aprendi do ministério dos anjos é isso. Aonde eu estou sacrificando, eles estão trabalhando. Aonde eu faço a minha vontade, ele sai. É isso. Esse movimento do ministério dos anjos nos últimos dias, que o Senhor entregou ao meu ministério, alguns ministérios no mundo, é para trazer, irmão, a grande manifestação dos últimos dias. Entrei naquelas dimensões, eu falo assim, tudo está multiplicando. Eu vi uma chave, uma caixinha de ouro e abria. Eu vi uma luz, eu falava assim, esses são os mistérios ocultos da geração passada. E ela fechava. Toda vez que você usar a chave da humildade e dependência, ela se abre. Vou te dar revelações a qual não dei a ninguém. Todos os meus que são rendidos, eu revelo os mistérios. Mistérios só são revelados para quem é dependente, quem sacrifica. A unção que você quer ter vai estar disponível ao nível de sacrifício que você se submeter. Deus não está medindo você. Você que tem que mostrar para Ele o que você quer. Deus só quer isso aqui da minha vida. Você que está determinando. Você que escolhe, você que determina. Cada nível que você sacrificar, que você decidir onde você quer alcançar, Ele abre para você, vai abrindo. Ele vai abrindo para você. Fui na casa de um pastor, nosso amado pastor Igor, agora está com a nossa rede, em São Paulo. Cheguei na casa dele. Estava um mover tremendo. Ele traz uma espada que eu vou trazer para o congresso, pesada, linda. Um símbolo da unção de Davi. Tudo ali, aquele profético. Falou assim. E me trouxe uma palavra. Assim te diz o Senhor. E falou palavras profundas, proféticas. Quando eu peguei aquela espada na minha mão, eu entrei para dentro de uma dimensão, uma unção veio sobre mim. O anjo que estava do meu lado, ele testificou, me agarrou. Me agarrou. E aquilo era de Deus. Um dia depois eu recebi a dimensão da glória e vi a espada nova descendo. Ele me entregava, o próprio Senhor entregava. Aí depois eu recebo um novo manto, um talite profético. Tudo que quando Deus vai começar a fazer no mundo espiritual, já começa a Deus dar sinais aqui na terra. Sinais. Deus mandou aumentar o tamanho do púlpito. Opa, está alargando meu ministério, meu querido. Está fazendo tudo. Tudo começa sinais. Deus vai começar a te dar sinais. Fica atento aos sinais. Elias fala para o seu servinho, vai lá e vê se tem um sinal, vê o sinal da nuvem. Eu estou sempre atento aos sinais do que Deus está falando, está fazendo. Fique atento que Deus vai dar sinais para você. E quando chegar uma coisa que não é comum, opa, Deus está fazendo algo no mundo espiritual. Quando eu recebi aquela espada naquela noite, um bruxo apareceu para mim, muito forte. Eu lutei com ele, eu senti fisicamente, eu lutava com ele. Tentou agarrar minha mão sempre que estava na minha mão. Eu estava muito cansado fisicamente, muito cansado. Era um ataque muito satânico, muito sangue, muita bruxaria. Mas ele pegava minha mão, eu falava, meu espírito, isso aqui você não consegue abrir. Eu tinha tanta força que eu não conseguia nem abrir nem um dedinho da minha mão. Porque eu estava determinado a segurar algo que eu não podia perder nas minhas mãos. Deus, Ele coloca nas tuas mãos os mantos, coloca as unções e muitos estão perdendo. Você está entregando para o diabo aquilo que é precioso.
Você está lutando, mas você acaba abrindo a mão. Você não tosquenejará aquele que te guarda. E você também não pode ficar dormindo. Desperta, porque é tempo de transição. Meu querido, Deus não está escolhendo aqui quem é superdotado, inteligente, bonitinho, não. Deus escolhe loucos, os fracos, os que não são nada, mas que são rendidos e crê. Tu não quer que Deus pode fazer uma história tremenda na tua vida, não? Ah, eu estou pregando em vão, meu querido. Olha de onde eu saí. Olha a minha vida lá atrás. Um nada. E Deus escolhe o que não é nada. E do nada Ele dá uma palavra e traz existência aos universos, aos planetas, à criação. Surgiu do nada. Ele escolhe os pequenos, fracos, para confundir os fortes, os sábios. Pega do meio do lixo, do monturo, quebrado, destruído, e coloca para sentar no lugar de príncipe. No reino de Deus as ordens são inversas, meu querido. Quem desce, quem sobe. Quem quer se exaltar é quebrado, vai ter que se humilhar. Aquele que é fraco, ele te torna forte, mas se tiver dependência na tua vida. Até onde vocês querem ir no evangelho? Que evangelho vocês querem? O Senhor vai trazer algo para vocês. E vai estar na mão de vocês agora em diante. Vai estar na mão de vocês. O meu trabalho já concluí aqui nessa casa. Acabou. Agora, a transição que vai vir, aproveite muito bem o que o Senhor fará nas nossas vidas nesse congresso. Estamos agora subindo 21 dias de consagração no monte. Já mandei os rapazes de São Paulo descer, o pessoal de BH, sobe quem tem fome e quem tem sede. Vá, sobe. Acampa, tem mato para todo mundo. Quantos vai? Sobe. Agora eu estou assim, sobe, não sou eu mais que determina, é Ele. Várias pessoas me ligando, eu estou tentando fazer inscrição para uma amiga que não deu tempo, do meu marido, já encerrou a vaga. Encerrou para quem não tem fome e sede. Quem tem fome e sede tem sempre espaço. Zaqueu subiu na árvore, meu filho. Sobe na árvore, fica em cima da galeria, fica em cima ali do murinho, dá o teu jeito, senta no chão, senta no púlpito. Não impeça o sedento, os filhos. Eu falei, quem sou eu para impedir? Quem sou eu? Quem sou eu? Quando isso começa a acontecer, as pessoas começam a ter fome e ter sede, meu querido, dá um jeito. Coloca o telão lá fora, vai sentar lá na rua, vai sentar. Isso é a glória. É isso que salta para a nação. Aleluia. E tu é membro da igreja, no último dia não fiz a minha inscrição, não quero fazer. Sabe por que o dia da sua inscrição? Para pagar as contas do ministério, para sustentar o ministério, para mandar para a missão. É para isso. O que você quer na sua vida? O que você quer aqui como membro desse ministério? Se você não mudar a tua mentalidade, você não suporta. Vai ser escândalo. Eu vou te escandalizar. A palavra que eu pego, que é rocha fundamental, a pedra de esquina, a principal, vai se tornar na sua pedra de tropeço. Tem muita gente se escandalizando e tropeçando na rocha. Em vez de se edificar sobre ele, estão contrariando ele e estão batendo a cabeça. E o Senhor está chamando a igreja, tome cuidado com a sua independência, com o teu comportamento, com o teu caráter. Deus já deu o suficiente para muitos aqui dentro ter mudado de caráter e não mudou. O Senhor está vendo tudo, meu filho, não é o homem não, é o Senhor que está te vendo. Ele te vê no secreto, Ele te vê onde você está. Ele vai tratar com cada um aqui dentro. Ele está tratando com a igreja.